Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Eu vou ser, se o futuro bispo permitir e quiser, um embaixador, sabe, da Diocese de Pemba. Vou ajudar naquilo que eu puder, porque é uma diocese mesmo do coração. Foi o lugar onde eu pedi para ir e onde fui, fiquei quase 20 anos, né? Dom Luís Lisboa foi uma figura constante aqui no nosso programa nos últimos meses, pois ele foi, de alguma forma, a voz dos sem voz em Pemba, na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, uma zona atingida pela violência terrorista desde 2017, mas uma violência que ganhou uma especial dimensão catastrófica nos últimos meses, atingindo já num total de mais de 2.000 mortos e mais de 600.000 deslocados. Pois bem, Dom Luís, percebe-se isso nas suas palavras, foi colocado agora noutra diocese. O Papa Francisco enviou-o para o Brasil. Uma notícia conhecida na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, e que caiu, podemos dizer, quase como uma bomba em Cabo Delgado. Ninguém estava à espera desta decisão. No programa de hoje vamos falar com um sacerdote, um missionário brasileiro, que está precisamente em Pemba e que nos vai contar como é que esta notícia foi recebida nesta diocese e também nos vai contar um pouco como é que estão as coisas nesta região norte de Moçambique em relação aos ataques terroristas. Este vai ser, claro, um dos temas em destaque no programa de hoje, um programa em que vamos contar, como habitualmente, com a presença de Catarina Martins de Betancourt, que está online connosco. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento. Além de Moçambique, no programa de hoje, nesta volta ao mundo que fazemos aqui para si todas as semanas, vamos também até ao Haiti, vamos até ao Paquistão, vamos até Myanmar e até ao Iraque. E lá mais para a frente vamos falar ainda de uma proposta da Fundação AIS para esta Quaresma. Uma jornada de oração pelos cristãos perseguidos. Boas razões para estar aí desse lado na nossa companhia ao longo dos próximos 50 minutos. Bom, no arranque do programa escutámos Dom Luís Fernando Lisboa, que foi até agora o bispo de Pemba. Na quinta-feira, dia 11, soube-se que o Papa Francisco decidiu enviá-lo para outra diocese. Decidiu enviá-lo para Cachoeiro de Itapemirim, no Brasil. A notícia, Catarina, caiu que nem uma bomba em Cabo Delgado, na diocese de Pemba, pois ninguém estava à espera de uma decisão assim. Sim, de facto foi uma total surpresa a chegada desta notícia da saída de Dom Luís Fernando de Lisboa dos destinos da Diocese de Pemba. Portanto, e atrevo-me até a dizer, Paulo, que esta notícia foi uma surpresa em todo o lado. Portanto, na verdade, não havia qualquer sinal desta possível saída do Bispo e, portanto, ninguém estava à espera desta saída. E para além disso, Paulo, não nos podemos esquecer que estamos a viver uma situação muito delicada nesta região norte de Moçambique. Já iremos falar disso. Para já, completando a notícia, ficou a saber-se que Dom Luís para já vai ser substituído pelo Bispo Auxiliar de Maputo. Sim, para já foi nomeado administrador apostólico de Pemba, o Bispo Auxiliar de Maputo, Dom António Juliace Ferreira, portanto, e ele ficará à frente da Diocese até ser nomeado um novo prelado pelo Papa Francisco. Ainda na quinta-feira, portanto, poucos minutos depois de se saber da notícia da saída de Dom Luís Fernando Lisboa de Pemba, falámos ao telefone com o padre Edgar Silva, um missionário brasileiro que, aliás, viu a sua paróquia, a centenária missão em Nangololo, ter sido completamente destruída pelos terroristas. Estamos a falar, recordo, dos ataques de grupos armados que têm provocado a destruição e a morte em Cabo Delgado. Sim, calcula-se que durante os últimos 3 anos de violência terrorista, portanto, grupos armados que, entretanto, reivindicaram pertencer ao Daesh, ao autoproclamado Estado Islâmico, portanto, acredita-se que já tenham morrido, ou pensa-se que já terão morrido, mais de 2.000 pessoas,
mais de 600 mil as pessoas que foram obrigadas a sair da sua casa devido à extrema violência que se tem verificado nos ataques. Portanto, eu digo extrema violência, Paulo, porque estamos a falar de facto de aldeias dizimadas, pessoas decapitadas, da destruição total de culto, de locais de culto. Portanto, a missão de Nongololo, que o Paulo acabou de dizer, foi apenas um dos casos em que nada sobrou do que a Igreja tinha edificado. Como eu disse há pouco, soube-se na quinta-feira, dia 11, neste dia, quando se soube que Dom Luís ia para deixar a Diocese de Pemba, falámos ao telefone com o padre Edgar de Silva. Quisemos saber se continuam, por exemplo, os ataques armados nesta província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Vamos conferir a resposta que o padre Edgar Silva nos deu. Nós temos recebido algumas informações de que tem acontecido alguns ataques. Agora, informações assim mais concretas, eu não tenho, assim, dados mais concretos, não tenho. Agora, tem pessoas da nossa equipe que falam já assim de informações que recebem de ataque mesmo, na região de Nangá, de Palma, né? E até lá em Muidumbi, alguns animadores têm falado de ataques que tem tido já do exército com os terroristas. Mas a coisa não está calma, não. Não, aí aquela região toda permanece do mesmo jeito. Basta lhe dizer assim que a fonte de energia da região toda, ela fica em uma aldeia lá em Mocimboa da Praia. Desde agosto, toda a região está sem energia. Isso significa que o governo não tem como entrar lá nessa aldeia onde fica a fonte de alimentação da energia dessa região toda. A própria cidade de Moeda, que é, vamos dizer, que é o grande referencial para nós lá, está sem energia há meses. Então, o quadro não mudou muito. Foi o padre Edgar de Silva ao telefone a explicar que os grupos armados, os grupos terroristas, continuam presentes nesta região, na região norte de Moçambique, e há sinais até de que estão ativos, pelo menos em Nangá de Palma, Muidumbe e Mocimboa da Praia. São sinais inquietantes, portanto. Também por causa deste cenário de violência que persiste nesta região, a saída de Dom Luís Lisboa da Diocese de Pemba é vista, podemos dizer, com alguma estranheza. Afinal, Dom Luís tinha assumido claramente a defesa destas populações que têm vivido quase abandonadas face àquilo que parecem ser, digamos assim, as prioridades do poder central em Moçambique. A saída de Dom Luís, Catarina, esta saída pode significar que se vai perder esta batalha da defesa das populações? Eu penso que não, Paulo. Como acabou de dizer, portanto, Dom Luís Fernando Lisboa tornou-se no rosto das populações de Cabo Delgado, vítimas não só da violência destes grupos armados, terroristas, mas também do esquecimento das autoridades de Maputo. Portanto, Cabo Delgado é uma região situada na ponta norte de Moçambique e foi quase sempre, de facto, um território esquecido. Portanto, a saída de Dom Luís não é, de facto, uma boa notícia nesta luta que se tem travado por parte em defesa destas populações, mas também, ao mesmo tempo, Paulo, acho que é verdade dizer que neste momento a questão de Cabo Delgado já ganhou uma tal dimensão, uma tal visibilidade que nada mais irá ficar com sim, uma coisa é certa, Dom Luís foi um bispo amado pelo povo de Cabo Delgado. O padre Edgar, que escutámos há pouco ao telefone, enviou-nos também um pequeno vídeo em que ele agradece este trabalho, o labor missionário de Dom Luís Fernando Lisboa. Falo de Moçambique, da província ou estado de Cabo Delgado. Nesse estado, nesta província, fica a Diocese de Pemba. Há 20 anos atrás, chegava aqui, nesta diocese, o jovem padre Luís Fernando Lisboa. Passado o tempo, o Papa Francisco o convidou para, como missionário, pastorear esta diocese como bispo. Aqui, Dom Luís pastoreou esta diocese por 7 anos. E hoje fomos tomados de surpresa por este pedido do Papa Francisco, para que ele fosse agora para uma nova missão,
esta missão no Brasil, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Não falo em nome dos missionários, não falo ainda em nome da Diocese, é uma partilha apenas de sentimentos. Queremos então desejar a Dom Luiz um abençoado ministério e que aquelas características do seu pastoreio aqui nesta Diocese, de profecia, de pastor, de compromisso com os pobres, nós temos certeza que serão características também que ele vai levar para a Diocese lá de Cachoeiro do Itapemirim. Somos uma equipe de 120 missionários aqui nesta Diocese de 22 países. Agora vamos continuar a nossa missão, acolher o bispo que vem por esse período e viver agora esta nova realidade e lembrar que esta é uma diocese desafiadora. Há 3 anos enfrentamos uma guerra muito cruel e Dom Luiz esteve conosco sempre presente. Faço parte da região norte, essa região da guerra. Estamos fora da missão há quase 1 ano, esperando a situação que seja resolvida lá na região norte. E aqui vamos continuar a nossa missão de acolhida e segue Dom Luiz para o Brasil e a gente continua aqui a nossa missão. Dom Luiz, abençoada missão aí na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. O padre Edgar Silva desejou bom trabalho, boa missão para Dom Luiz em Cachoeiro de Itapemirim, no Brasil. E foi já desde o Brasil que Dom Luiz assumiu o compromisso de continuar ligado a Pemba, de continuar ligado ao povo de Pemba, à causa da paz. Dom Luiz, que em declarações à agência Eclésia, afirma que vai passar agora a ser, de alguma forma, o embaixador de Cabo Delgado em todo o mundo. Não vou abandonar onde eu estou, assim como vou continuar muito ligado à Diocese de Pemba, ao povo de Cabo Delgado, e vou ajudar naquilo que eu puder, não só com apoio, mas com arrecadação, com ajuda humanitária. Nós vamos continuar esse trabalho aqui. Eu vou ser, se o futuro bispo permitir e quiser, um embaixador, sabe, da Diocese de Pemba. Vou ajudar naquilo que eu puder, porque é uma diocese mesmo do coração. Foi o lugar onde eu pedi para ir e onde fui, fiquei quase 20 anos, né? Agora vamos até ao Iraque, país que se prepara para receber, já no dia 5 de março, faltam uns dias, a visita do Papa Francisco. O Papa vai estar na região norte, nas terras bíblicas, onde os cristãos sempre viveram, mas de onde foram expulsos pelos jihadistas do Daesh, o grupo terrorista que se autointitula de Estado Islâmico, e foram expulsos de lá em agosto de 2014. E já agora quero deixar aqui uma pequena nota para sublinhar que os terroristas que estão a atacar Moçambique, pelo menos reivindicam pertencer precisamente ao Daesh, ao Estado Islâmico. Bom, retomando o tema do Iraque, os cristãos foram expulsos das suas terras em 2014, mas depois, apesar de os terroristas já terem sido derrotados no Iraque, a verdade é que o regresso às suas casas, às suas aldeias e vilas e cidades, continua a ser, Catarina, mais, podemos dizê-lo, um sonho do que uma realidade. Infelizmente é verdade. Portanto, ainda na semana passada falámos aqui no nosso programa das declarações do padre Charbel, que participou em França numa iniciativa da Fundação AIS, portanto, e que alertava para essa realidade dramática. Portanto, lembrava o padre Charbel que a comunidade iraquiana atravessa tempos extremamente delicados. Portanto, os cristãos no Iraque já foram cerca de 1.400.000 em 2003 e hoje calcula-se que não serão mais de 250.000. Portanto, podemos dizer que é de facto uma hemorragia sem fim. A ida do Papa ao Iraque vai trazer de novo à memória de todos esses tempos brutais em que os cristãos foram obrigados a fugir aos milhares com a roupa que no fundo traziam vestida no próprio corpo, perante aquilo que podemos dizer que foi o avanço inexorável dos jihadistas. A Fundação AIS está a preparar um documentário
sobre a ocupação jihadista destas terras, das aldeias e das vilas cristãs da planície de Nínive. Em apenas 1 minuto e meio, vamos ver o trailer deste trabalho. ISIS fighters have been sweeping through the north of Iraq, driving minority Christians from their homes. ISIS released a new video today claiming to show the mass execution of Christians. Look here. Nasrani Khanzir. Christian pig. I can't... nothing to say. When ISIS came to Mosul and took Mosul, then he came and took the Christian towns, which is called Nineveh Plain. The migration is not a solution for us. We should stay here and defend it is my country. Everything is difficult because of the urgency. You have to do it from one day to the other. You cannot say, okay, come back in 2 weeks, I'm going to give you food. Half of this house was cut off by a rocket. ISIS destroyed Christian houses as a message to leave, but we stay. Because we are more stronger than their plan. Agora vamos até ao Haiti. Deste país chega-nos o alerta da Conferência Episcopal de que se caminha para uma situação catastrófica. O clima de violência está a tornar a vida quase impossível. Os bispos publicaram um comunicado sobre esta situação e enviaram-no para a Fundação AIS. Bom, em linhas gerais, Catarina, o que é que diz este comunicado dos bispos do Haiti? Bom, Paulo, nesse comunicado é referido que o Haiti está à beira de uma explosão. Portanto, e os bispos dizem ainda que o cotidiano do povo do Haiti, neste momento, gira em torno da morte, de assassinatos, de impunidade e de incerteza. Bom, as questões relacionadas com a segurança parecem dominar, de certa forma, a atenção de todos. Sim, de facto, as questões de segurança são cada vez mais relevantes no Haiti, registando-se, de facto, um número exorbitante de raptos que são da responsabilidade dos grupos armados que andam a espalhar o terror entre as populações. Nós já falámos desta questão em programas anteriores, mas importa salientar que a Igreja nem a Igreja tem escapado desta realidade de violência no Haiti. Sim, de facto, nem a Igreja escapa aos raptos neste país. Portanto, só para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, ainda no final de janeiro, a Fundação AIS dava conta do sequestro por bandidos armados de uma religiosa, a Irmã Sévère, da congregação das Pequenas Irmãs de Santa Teresa do Menino Jesus. Portanto, a irmã acabaria por ser libertada cerca de 48 horas depois, portanto, a 10 de janeiro. Anteriormente, Paulo, já a 10 de novembro, o padre Sylvain Ronald, dos missionários Che, esteve também sequestrado durante 3 dias e há muitos mais exemplos, infelizmente. Bom, haverá dezenas de casos assim, com certeza. E a somar-se à violência nas ruas, há também a degradação total da vida económica neste país. Exato. Aliás, toda esta violência pode encontrar alguma justificação no fracasso em que se transformou o Haiti. Portanto, o aumento do custo de vida, a escassez dos alimentos, a falta de combustíveis, as escolas que estão fechadas, a inoperância da classe política, tudo isto aponta, de facto, para um cenário de caos. O Haiti é um dos países mais pobres de todo o mundo. Essa estatística verifica-se em quase todas as etapas da vida, em quase todos os rostos dos haitianos. O Haiti é o país, por exemplo, que tem a maior taxa de mortalidade materno-infantil do Ocidente. Só 37% das mulheres dão à luz com o apoio de uma parteira. Bom, Stephanie procura contrariar esta tragédia. Um dia na vida de uma parteira é a reportagem dos nossos colegas das Nações Unidas que vamos ver já de seguida. Eles vão acompanhar um dia na vida de Stephanie. Uy, mgo ko zin man.
qui était enceinte. Pour nous apprendre l'enceinte, il est allé à l'hôpital. Elle est levée peut-être qu'il va dire docteur, il est mort là-dedans. En devant lui, pendant tête il a sorti, il est mort là-dedans. Mon café il est temps pour me marcher. Pas tellement, oui, mon café il est temps. Saute là, mettez un bol là, aller me faire un bol là, me café un pile temps. On va pour me jouer une machine parce que pas toutes les machines qui veulent monter Marigot. Pour le Maxéen, mais dis-nous, c'est un grand défi. Jusqu'à présent, c'est un grand défi pour nous. Ou nous t'arrêtons comme si que famille a accouché dans les conditions côté que côté sans risque. L'hôpital là avec une femme de Miss Wash, il a apprécié mon empire. Jean lui servi à mon et puis tout Jean lui apprécié mon tout. Jacques nous dit parfois que j'ai l'impression qu'il n'a jamais fini. Pour qu'on commence, ça va dépendre. Ça arrive que depuis à 3 h du matin, on réveillé. Depuis à 3 h du matin, on commence le travail. Parfois, si il y a une femme enceinte qui vient en travail, soit qui vient pour un autre problème quelconque, donc on est obligé là pour lui, quel que soit l'heure, on est obligé là. En tant que sage-femme, côté vraiment plus sentir bien, c'est dans ça l'accouchement. C'est ça l'accouchement parce que pour moi-même, c'est le meilleur moment dans la vie femme. Comme si qui était en grossesse, qui était 9 mois avec une grossesse, et puis qui besoin ouais petite qui dans joie. Parce que nous partageons joie ça avec nous partageons attente là. Tant que femme n'a prétend petite et nous-mêmes tout n'a prétend. Donc c'est comme si c'est pour moi-même c'est le meilleur moment. Ça me dit ça femme dans la vie. Il baille la vie. Agora vamos até Myanmar, país onde os militares tomaram conta do poder a 1 de fevereiro e de onde nos chega uma mensagem, na verdade é um apelo dos bispos para que não se ceda à violência, à tentação da violência e se enverede, isso sim, pelo diálogo. Dizem os bispos de Myanmar, nomeadamente o presidente e o secretário-geral da Conferência Episcopal, dizem eles, Catarina, que o país está a atravessar talvez o maior desafio de toda a sua história. Exato, essa frase dita pelo cardeal Charles Bo e pelo bispo John Hunt ajuda de facto a perceber a gravidade da situação em Myanmar após este golpe militar. Portanto, num comunicado enviado para a Fundação AIS, estes prelados apelam à paz e dizem que o país já derramou sangue que chegue, lembrando que há outras formas não violentas para fazer protesto e para se chegar a um consenso. Na sequência da intervenção das Forças Armadas a 1 de fevereiro, no fundo do golpe de Estado, foi declarado o estado de emergência por um ano neste país que anteriormente era conhecido pela Birmânia. Provavelmente muitos dos nossos telespectadores recordam-se da Birmânia. Pois bem, este golpe militar aconteceu na sequência de alegadas irregularidades que teriam acontecido nas eleições parlamentares que ocorreram em novembro. Este é um país também, Catarina, onde os cristãos, que são uma pequena minoria, são muitas vezes vítimas de discriminação por parte de grupos budistas radicais. Sim, é verdade. De facto, no último relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, portanto, estimamos que cerca de 8%, ou afirmamos que cerca de 8% dos 54 milhões de habitantes de Myanmar pertencem a denominações cristãs. Os católicos são ainda menos, portanto, apenas 1 a 2% da população. De qualquer forma, Paulo, como acabou de dizer, portanto, os cristãos sofrem frequentemente discriminação às mãos dos grupos budistas radicais, principalmente porque muitos cristãos pertencem às minorias
étnicas mais desfavorecidas. A situação complexa que se vive em Myanmar leva o mundo a olhar com mais atenção para as notícias que chegam deste país asiático. Mas para a Fundação AIS, há muito tempo que Myanmar está na primeira linha das suas prioridades. Como nos vai dizer o cardeal Charles Bo, a Igreja deste país conta desde há muitos anos, precisamente, com a ajuda, com a solidariedade da Fundação AIS. I became bishop in the first diocese in 1985-86. From that time onward, I've been to how many 5 dioceses, and we have received a lot of aid from the church in need, in especially case of education, for religious formation, for the children in needs, for disaster and other things. We have been receiving very much on that, and I must say that more than any other, the aid in church is very, very understandable. No? They know our situation, and they've been very lenient in every way. So now, especially my diocese, they have been especially focusing and giving, offering scholarship to different religious sisters and fathers, and they have built not only that education, plus even building of the churches and other things. So we are very grateful to the church in need for the thing. Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau e vamos continuar a falar do golpe militar em Myanmar e do apelo do Papa para uma solução pacífica para esta situação de tensão que se está a viver neste país e que está a ser acompanhada precisamente com muita atenção em toda a região do sul da China, onde se situa a Diocese de Macau, como nos vai contar já de seguida o jornalista José Miguel Encarnação. Há novos desenvolvimentos relativamente ao golpe de Estado realizado pelos militares em Myanmar no passado dia 1 de fevereiro. Depois do mundo se ter pronunciado sobre mais esta situação difícil que vivem os birmaneses e depois da Santa Sé ter estado alguns dias em silêncio a aguardar por novos desenvolvimentos, eis que o Papa Francisco, na última oração do Ângelus, disse, e passamos a citar numa nota deixada pela agência Eclésia. Disse o Santo Padre que rezava para que quem tem responsabilidade do país se coloque com disponibilidade sincera ao serviço do bem comum, promovendo a justiça social e a estabilidade nacional para uma harmoniosa convivência democrática. Também afirmou, na ocasião, que com muito afeto, em particular perante uma situação tão delicada, desejava que todos os cristãos e também não cristãos do país se unissem em proximidade espiritual para atravessarem mais este momento difícil. Recordamos que o Papa Francisco esteve em Myanmar em 2017, tendo a seguir visitado o Bangladesh. Encontrou-se com a antiga líder Aung San Suu Kyi, líder que hoje se encontra detida pela junta militar, ela, bem como todo o seu governo. É uma situação que voltaremos a acompanhar nos próximos dias e a dar conta de novos acontecimentos. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, em plena China. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa de hoje. Na segunda parte vamos focar a nossa atenção no Paquistão e também na campanha de oração que a Fundação AIS está a promover em Portugal por causa dos cristãos perseguidos, mas também por causa, como um apelo ao fim da pandemia do coronavírus. E sobre a oração, a importância da oração, nós vamos também ouvir o Papa Francisco. São, pois, muitos os temas, muitos os pontos de interesse que ainda temos para si no programa de hoje. Portanto, deixe ficar por aí, que agora vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já dentro de breves instantes.
está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5 mil projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental, e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12 mil religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja, mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão.
A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aido, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Ajuda à Igreja que sofre aqui em Portugal. O governo britânico recebeu um pedido para conceder asilo a uma jovem cristã que está ameaçada de morte. A situação de perigo extremo em que se encontra no Paquistão a jovem cristã Mayra Shabazz levou a Fundação AIS a apresentar ao governo britânico um pedido para a concessão então de um asilo. A petição foi já entregue, pelo secretariado britânico da AIS, a Fiona Bruce, que é enviada especial do primeiro-ministro britânico para as questões da liberdade religiosa ou de crença. Exato, portanto o pedido de asilo refere-se não só a esta jovem, atualmente com 14 anos, mas também à sua família mais próxima, pois são muito sérias as ameaças que recaem sobre eles. Portanto, atualmente, tanto a jovem como os seus pais estão escondidos, pois quer os líderes da Igreja, quer os seus advogados, que têm ajudado elementos da comunidade cristã em situações semelhantes, alertaram já para o risco que correm, um risco de vida, caso não abandonem rapidamente o Paquistão. Ao receber a petição, Fiona Bruce reconheceu que, de facto, a situação de Mayra Shabazz e da sua família é trágica. Mas disse também, Catarina, que, afinal, eles não foram abandonados. Sim, esta alta responsável do governo britânico para as questões da liberdade religiosa reconheceu que o facto da petição já ter recolhido mais de 12 mil assinaturas significa que muitas pessoas estão, de facto, sensíveis a mais este drama que envolve uma jovem cristã ameaçada no Paquistão. Estamos a falar de Mayra Shabazz, cujo caso tem sido denunciado aqui, por exemplo, no nosso programa, pela Fundação AIS e que foi raptada, recorde-se, quando se encontrava perto de sua casa em Medina Town, nos arredores de Faisalabad, no Punjab, em abril do ano passado. Este caso teve, porém, um volte-face dramático em agosto. Sim, a 18 de agosto, quando Mayra conseguiu então fugir do seu raptor e apresentou queixa contra ele numa esquadra da polícia. Portanto, nessa declaração, a jovem afirmou que tinha sido raptada com uma arma apontada contra si, quando estava perto da sua casa, e posteriormente disse ainda às autoridades que foi drogada, foi violentada, foi forçada a casar e a converter-se também ao Islão. E agora, tendo mesmo conseguido fugir, tem de viver escondida, pois a sua vida continua ameaçada. Muito bem. Não são os pais de Mayra Shabazz, mas sim de Uma Yunus. Uma é outra rapariga cristã também sequestrada no Paquistão. Infelizmente, há inúmeros casos deste género neste país. Bom, Uma foi levada à força também perto de sua casa. Isso aconteceu em outubro de 2019. É mais, portanto, um caso de rapto, de violação e de abuso de uma rapariga menor de idade no Paquistão, de uma rapariga cristã. A Fundação AIS tem procurado ajudar também a família desta jovem a recuperar a sua liberdade, como os pais de Uma Yunus vão dizer agora de seguida numa mensagem gravada em Karachi. Vamos ver então essa mensagem, a mensagem dos pais de Uma Yunus. मेरी बच्ची हुमा यूनुस जो 14 साल की है, माइनर है और अभी तक बाजियाब नहीं हुई। कोर्ट में हमारी एफआईआर, हमारा केस
एहतियात कर दिया और बंद कर दिया। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं कोर्ट से भी मिला। मेरी एक चर्च से और कोर्ट से अपील है कि मेरी बच्ची को बार्जाफ्त करवाया जाए और उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, और इंटरनेशनल मीडिया से सबसे मेरी अपील है कि मेरे साथ खड़े हों। जब तक यहाँ से प्रेशर बेल्ट नहीं होगा मेरी बच्ची बार्जाफ्त नहीं हो सकती। लिहाजा मेरी अपील है कि मेरी बच्ची को बार्जाफ्त करवाया जाए और जितने भी इसमें मुलविस हैं उन सबको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। Já perto do final do nosso programa de hoje, vamos falar então de uma iniciativa que eu referi há pouco, uma iniciativa da Fundação AIS aqui em Portugal. Uma iniciativa que é também um desafio. Pôr os portugueses a rezar o terço todos os dias durante a Quaresma. Rezar o terço com uma intenção especial. Rezar o terço, Catarina, pelos cristãos perseguidos e também pelo fim da pandemia do coronavírus. Sim, e falamos de coronavírus e na perseguição religiosa porque são duas pandemias que estão a ter consequências devastadoras. Portanto, nesta Quaresma, a Fundação AIS volta a lembrar aos portugueses que é preciso, que é importante rezar pelo fim da pandemia, mas que também não nos podemos esquecer do drama dos cristãos perseguidos, que são perseguidos no mundo por causa da sua fé. Um drama que se acentua ainda mais, dadas, podemos dizê-lo, as consequências devastadoras que a epidemia do coronavírus está a provocar ao nível económico. Exato, e é preciso sublinhar isso, Paulo. Portanto, as comunidades cristãs nos países onde a Igreja mais sofre são, de facto, normalmente são comunidades muito pobres, que dependem do seu trabalho diário, trabalhos ocasionais, sempre duros e mal pagos. Portanto, são trabalhos que permitem apenas a sobrevivência do dia a dia. Portanto, e a crise económica está, de facto, motivada pela Covid-19, está, de facto, a arrastar muitas destas famílias para uma situação de pobreza total. E por isso a Fundação AIS lança esta proposta para se rezar o terço nesta Quaresma. Rezar o terço, no fundo, por todos os que sofrem. Sim, todos nós podemos oferecer um pouco do nosso tempo rezando pelos que mais sofrem. E entre os que mais sofrem estão, de facto, todos aqueles que são violentados nos seus direitos mais básicos, pelo facto de serem cristãos, pelo facto de professarem a religião mais perseguida no mundo. Rezar por todos eles é, de facto, um imperativo e não nos podemos esquecer deles diariamente na nossa oração. Mas também não nos podemos esquecer, Paulo, das vítimas da pandemia do coronavírus, por todos os seus familiares, mas também dos médicos, dos enfermeiros, dos bombeiros, todos os que trabalham nos hospitais, nos centros de saúde e nos lares que têm procurado minimizar o sofrimento dos doentes. Esta é a segunda vez no espaço de poucos meses que a Fundação AIS propõe aos portugueses a oração do terço, a oração diária do terço. Em outubro, eu recordo, a propósito dos 25 anos da presença da Fundação AIS aqui em Portugal, várias centenas de pessoas, incluindo congregações religiosas de vida contemplativa, paróquias, movimentos e associações, responderam afirmativamente também a esse desafio da AIS. Será que agora, Catarina, vamos ter novamente centenas de pessoas a rezar o terço sem parar aqui em Portugal? Aqui em Portugal e em muitos lugares do mundo. Eu acredito, Paulo, que uma vez mais os portugueses vão corresponder positivamente a esta iniciativa, a este novo desafio da AIS. Até porque a Quaresma é de facto um tempo propício para a oração. Mas deixo aqui já este apelo, Paulo. Eu peço a todos os que nos estão a ver neste momento que nos ajudem a fazer desta iniciativa uma verdadeira corrente de oração. A oração é um dos pilares da missão da ajuda à Igreja que sofre. A par da informação e da partilha. Oração, informação e partilha são a estrutura, de alguma forma, da Fundação AIS. O convite aos portugueses para esta corrente de oração é uma forma também de chamar a atenção para esta realidade tantas vezes ignorada da ausência de liberdade religiosa em muitos países e da necessidade, portanto, de solidariedade concreta junto destas comunidades que mais sofrem, que estão mais isoladas, que estão mais abandonadas. Exatamente, e esta é uma causa que deve merecer uma forte mobilização e por isso é muito importante que o maior número de pessoas se possa juntar à Fundação AIS e o facto de estarmos em confinamento não nos deve impedir de telefonar, de enviar e-mails ou de bater até à porta de algum dos nossos amigos. O confinamento é um desafio extra neste desafio da Fundação AIS aos portugueses.
Eu acho que sim, Paulo, e que apesar do confinamento é possível sempre mobilizarmos a nossa paróquia, o nosso movimento, a nossa congregação, a escola, os colegas de trabalho, a nossa família. E, portanto, o que peço a todos os que me estão a ver neste momento é que falem desta ideia aos vossos amigos, aos vossos familiares, para que o sofrimento dos cristãos perseguidos não seja ignorado e para que a pandemia do coronavírus seja, de facto, debelada finalmente. Portanto, vamos todos juntos rezar o terço por estas intenções. Muito bem, para se cumprir esta iniciativa é necessário mobilizar dezenas de pessoas todos os dias. Exato, é uma corrente que se pretende sem pausas, na medida do possível, portanto desde que às 3 da manhã ou às 3 da tarde alguém esteja a rezar o terço por esta intenção, é o que interessa. Portanto, e por isso peço que nos contactem, que nos digam qual a melhor hora que estarão disponíveis para rezar o terço, para que nada de facto falhe nesta nossa grande iniciativa. Muito bem, para contactar a Fundação AIS, o melhor é o quê? É o telefone? Podem comunicar pelo telefone ou por e-mail, que estão neste momento a passar em rodapé, ou então através da nossa página de internet também podem deixar lá essa informação. O importante é de facto sabermos a que horas é que está disponível para rezar o terço por estas intenções. Rezar o terço pelo fim da pandemia, rezar o terço pelos cristãos perseguidos é a proposta da Fundação AIS para esta quaresma. Diante da pandemia do Covid-19, a Fundação AIS lançou uma grande corrente de oração com as comunidades contemplativas de todo o mundo. Numa semana, 50 comunidades dos 4 cantos do planeta responderam, assegurando a sua oração por todas as pessoas afetadas pela pandemia. Para além da promessa de orações, a maioria das comunidades enviou também mensagens de solidariedade e de compaixão. E às vezes, de receio. As carmelitas de Boea, nos Camarões, partilham o medo que têm pela evolução da situação em África. Em África, dizem-nos, vai ser muito difícil controlar esta pandemia, mas não desanimamos porque Cristo é a nossa esperança. Infelizmente, o coronavírus vem juntar-se e agravar outros problemas. Muitas destas comunidades religiosas vivem em países onde os cristãos sofrem discriminação e violência, como a Nigéria, o Chad, Marrocos, o Sri Lanka, a Índia, o Burkina Faso ou ainda Madagascar. As carmelitas de Morondava, precisamente em Madagascar, afirmam: a pandemia também chegou ao nosso país, mas muitas pessoas agora até têm medo que as milícias terroristas aproveitem a situação para fazerem pilhagens. Outros vivem em estados onde a pandemia agravou ainda mais as dificuldades económicas. É o caso do Equador, da Venezuela ou da Ucrânia. Alguns sacerdotes deixaram de poder receber meios de subsistência e alguns confessam mesmo que estão pobres e vulneráveis. Há irmãs que já nem sequer têm dinheiro para comprar sabão e produtos de higiene. A Fundação AIS apoia os padres e as irmãs que também sofrem com esta pandemia. Agora, eles precisam de nós, mais do que nunca. Ajude-nos a ajudá-los. Mesmo no final do programa, vamos lembrar a mensagem que o Santo Padre nos enviou ao mundo em dezembro do ano passado. Foi há pouco mais de 2 meses. Bom, e o Papa falou sobre a oração. A oração é o oxigênio da vida. Bom, é a palavra mesmo de Francisco. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios
y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Acabámos de ouvir o Papa Francisco a dizer que, rezando, mudamos a realidade. Podemos mudar a realidade. E para ajudar a mudar esta realidade terrível da pandemia, e para ajudar também a mudar esta realidade dramática dos cristãos perseguidos, é que a Fundação AIS lançou este desafio aos portugueses para rezarem o terço todos os dias durante a Quaresma. Vamos, Catarina, mesmo a fechar o nosso programa, recordar, por favor, quais são os nossos contactos, os contactos da Fundação AIS, para quem se quiser associar a esta iniciativa. Claro que sim, Paulo. Vamos então todos juntos rezar o terço nesta Quaresma pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia. E para que esta corrente de oração funcione, temos de garantir que, de facto, temos o máximo número de pessoas a rezar dia e noite durante a Quaresma. Portanto, ter a certeza que haverá sempre alguém a rezar connosco por estas intenções. Portanto, precisamos, por isso, de saber a que horas é que pode assumir este compromisso de rezar o terço por estas intenções, e por isso peço que nos ligue para o telefone, ou através do e-mail, ou através do site que estão a passar neste momento em rodapé, e que nos diga qual a melhor hora para si para rezar por estas intenções. Vamos todos juntos rezar pelos que mais sofrem. Obrigado, Catarina. E então, assim, com este apelo para esta grande corrente de oração pelo fim da pandemia e pelos cristãos perseguidos, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, e todas as pessoas que colaboraram de alguma maneira para levar até si este programa, editando, ajudando a produzi-lo. E quanto assim, já sabe, eu espero contar consigo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.